Mas para quem vai colocar um imóvel à venda, normalmente há uma dúvida grande de qual é o valor do meu imóvel para o colocar à venda. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos a primeira parte de 2 vídeos dedicados mais à avaliação de imóveis. E isto porquê? Porque uma das perguntas que me fazem muito frequentemente é qual é o preço metro quadrado desta zona. E aquilo que vamos avaliar ou aquilo que vamos comprar normalmente é mais simples porque o comprador vê vários imóveis e, portanto, vai comparando os preços dos mesmos imóveis e compra muito por sensibilidade, mas para quem vai colocar um imóvel à venda, normalmente há uma dúvida grande de qual é o valor do meu imóvel para o colocar à venda. E para ter um bom referencial, e é realmente um bom referencial, normalmente a preocupação é saber qual é o valor metro quadrado. A única questão é que o valor metro quadrado de um T0 é muito distante de um valor no metro quadrado de um T4. Portanto, vamos falar dos apartamentos porque é claramente dos imóveis mais simples de avaliar, e aquilo que eu gostava de vos explicar é porque é que o preço metro quadrado de um T0 é bastante mais alto do que um preço metro quadrado de um T4. Isto normalmente falando. Um dos aspectos também mais curioso é quando vemos um promotor e uma tabela de vendas de um promotor que normalmente quando avança para um projeto é bastante distinto se vai construir um T0 ou se vai construir um T4. E se for construtor e não concordar com esta opinião, deixe ficar na descrição qual é a sua opinião. Mas eu vou explicar então porquê. O custo metro quadrado, ou melhor, o valor metro quadrado está muito inerente ao custo metro quadrado. E as zonas ou as divisões tradicionalmente mais caras de uma habitação são as cozinhas e depois os quartos de banho, mas principalmente a parte das cozinhas, pelo mobiliário, pelos equipamentos, não propriamente pelos acabamentos, se bem que alguns acabamentos também poderão ser já de uma gama bastante elevada e porque normalmente têm uma dimensão mais pequena do que, por exemplo, a sala, em que aí o piso do pavimento de uma sala tem um valor bastante significativo, mas normalmente as paredes e os tetos não têm um custo muito significativo no caso das salas. E, portanto, quando comparamos um preço metro quadrado de uma cozinha com o de uma sala, como o custo daquilo que equipa a cozinha vai se refletir numa área mais pequena, vamos ter um valor metro quadrado bastante mais elevado. E agora, se pensarmos em termos de tipologias, num T0 ou num T4, temos sempre uma cozinha. É natural que a do T4 seja um pouco maior, porque vão habitar também mais pessoas naquele apartamento e, portanto, é natural que o custo metro quadrado possa ser ligeiramente menor numa cozinha de um T4 do que numa cozinha de um T0. No entanto, temos sempre o custo da cozinha, temos também sempre o custo das casas de banho e num T0 esse custo, estas duas áreas que têm um custo metro quadrado bastante elevado, dividem por uma área bastante pequenina, que normalmente num T0 anda ali na casa dos 32, 35 metros quadrados e, portanto, o custo metro quadrado final acaba por ser bastante elevado quando comparamos com um T4, que poderá ter 140, 150 metros quadrados e, portanto, continua a ter uma cozinha, uma casa de banho, como o T0, e depois tem, se calhar, mais 2 quartos de banho, depende um bocadinho das características do apartamento, mais 3 quartos de banho, mas tem claramente uma área bastante mais significativa, estamos a falar aqui de 4 T0s, e não é normal multiplicarmos por 4 as cozinhas e os quartos de banho num T4. Então, é fundamentalmente por este aspecto que podemos ter depois um preço metro quadrado de um T4 cerca de 40% mais barato do que um custo metro quadrado de um T0, ou então, eu estou a falar de 40%, mas pode ser um pouco maior, um pouco menor, depende um bocadinho da gama de acabamentos e das áreas também. Espero que este exemplo faça sentido e já agora, se nunca tinha pensado nesta situação ou se tiver exemplos que contrariem esta opinião, deixe ficar também nos seus comentários. O meu nome é Luís Baldac, é um gosto estar consigo e não se esqueça, subscreva já o nosso canal para ser o primeiro a ser notificado quando sair o próximo vídeo, a segunda parte sobre a avaliação de imóveis, assim como todos os outros que vamos publicando todas as semanas. Obrigado e vemos no próximo.